Oi, pessoal. Eu sou a Paula. Eu sou a Mônica. E esse é o nosso trabalho. Ele não é um plano de aula, a gente conversou com a prof para fazer um plano para os professores e dar dicas de caminhos que eles podem seguir, materiais, obras, etc. E a nossa aula, o conjunto das nossas aulas, é sobre o aparato das produções visuais na ascensão do nazismo e sua oposição no período entre guerras. Então, as nossas aulas são 3 aulas. Se eu não me engano, 2 delas têm um instrumento de avaliação, mas como é um plano para os professores, isso são ideias, não necessariamente vocês têm que seguir, é só como a gente montou. Isso, são aulas de aulas. A aula 1 vai tratar do período entre guerras na Alemanha. E a gente colocou nossos objetivos, que a gente dividiu entre histórico e artístico. O objetivo histórico seria, então, apresentar o cenário mundial com maior ênfase na Alemanha, como eu disse, após a guerra. Mostrar como a guerra e suas implicações políticas têm relação direta com as questões ideológicas e como a mesma afeta diretamente a população. Isso. E do lado artístico, o nosso principal objetivo é mostrar como a Primeira Guerra mudou o ideário das pessoas, né? Porque foi uma guerra muito grande, chamada Grande Guerra por eles, por um tempo. E isso impactou nas vanguardas e a gente vai ver como que isso é demonstrado na arte e nas produções visuais. Alguns tópicos que a gente separou é o pós-guerra e os tratados que foram acordados entre as potências, como que a Alemanha ficou pós-guerra, esses sentimentos, né, depois que o imperador renunciou, e as vanguardas modernistas do século XX. Os materiais, assim, eu peguei nessa primeira aula a parte histórica e a Mônica a parte artística. Os materiais que eu achei que dá para, assim, que são importantes para debater esse assunto com os alunos, é focar como existia uma propaganda anti-germânica, né? Tanto da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então existia, assim, um preconceito, né? Existe até o termo da germofobia, só que na época não era muito falado. Hoje a gente entende como germanofobia, mas enfim, existia um sentimento muito anti-germânico. Muito pelo passado do histórico do Império Alemão, porque era um império muito novo, competindo com a França, Inglaterra, então existiu assim um desequilíbrio da situação europeia, né, que era muito controlada pela Inglaterra e pela França. Então, quando a Alemanha chega muito forte, militarizada, existe assim outro lado tentando se mobilizar com esse sentimento anti-germânico. Tratados importantes que eu achei legal de trazer, também o Tratado de Versalhes, que nos livros didáticos é o que tem bastante, só que não focar só nele. No material a gente colocou outros tratados, porque é importante mostrar assim que não foi só essa folha que definiu tudo, tá? Acho importante também, por causa do histórico do Império Alemão, a gente lembrar que vai existir depois da perda da guerra, que como a Alemanha não perdeu em batalha, né, ela perdeu porque os aliados dela foram derrotados e, querendo ou não, ela se viu sem forças para continuar. Então vai existir uma grande parte da população que vai tentar resgatar esse histórico do Império Alemão de força, como um saudosismo, assim, e tentar uma revanche, pensar por que eles estão perdendo para a França, sendo que eles já tinham ganhado uma guerra contra a França. Então vai existir um sentimento, assim, que eu acho que é muito importante não só falar, nossa, o Tratado de Versalhes, mas também entender o que está acontecendo na Alemanha, o que aconteceu na Alemanha, para existir esse ódio que não foi assim, que não surgiu só da Primeira Guerra Mundial, já existia um passado entre essas potências. Eu fiquei com a parte artística, então eu vou falar nesse período do começo do século XX, o que estava acontecendo para terem surgido as vanguardas artísticas na Europa. Eu foquei em 5 delas, que é mais ou menos o que a gente aprende na escola também, as principais. E como essas vanguardas artísticas, tu percebe que elas são bem diferentes do que vinha antes. O dadaísmo é uma dessas correntes das vanguardas artísticas, e ele vem com essa ideia, assim, da fora da lógica, assim. Ele é feito muito com colagens. Tem aquela obra famosa que a gente vê na escola também, que é tipo é um bagulho de um urinol, um bagulho assim, deixa eu ver.
Ah, um vaso? Um vaso sim, sanitário, um que daí mictório. todo mundo ficou muito pé da vida, porque é um mictório, o pessoal falando que isso aqui é arte, e eles falando que é arte sim, então vai muito por esse lado assim do quebrar a lógica artística que existia antes. Além disso tem o futurismo, que ele passa essa ideia sempre de movimento, ele vem com essa questão dos carros andando na rua, e o futurismo ele nasce principalmente na Itália, e ele tem uma tendência meio pro totalitarismo do Mussolini, então ele vai ficar meio para esse lado mais à direita do espectro político. O surrealismo, ele é surreal, literalmente, ele trata coisas reais, mas ele tem uma influência um pouco de Freud, então ele vai para esse lado dos sonhos e o que acontece no nosso inconsciente. Então ele tem um traço realista em algumas pinturas, mas mostrando coisas fora do normal, coisas como se a gente estivesse sonhando. E os outros últimos seria o cubismo, que ele trata essas formas geométricas, assim, uma coisa também fora do sentido realista. E o expressionismo, que como diz o nome, ele vem dessa parte subjetiva e ele tenta representar um pouco os sentimentos também. Então tudo essa questão bem de representar os sentimentos, os sonhos, um pouco fora do que vinha antes em questão de pintura de cores muito fortes e de movimento. Então, tu vê que depois da guerra, por conta desses sentimentos do que tá acontecendo, o que acabou de acontecer, foi uma guerra mundial que envolveu todos nós, teve muitas mortes, muitas coisas acontecendo e acabam surgindo, algumas surgiram já antes da Primeira Guerra, mas vão aumentando ainda a sua influência depois. Então tu percebe que as pessoas, os artistas estão tentando expressar esse momento de confusão, de não saber o que fazer e de o que eles estão sentindo. É basicamente isso. A gente pensou no instrumento de avaliação, em vez de fazer tipo uma prova no final de todas as... Mas é só uma sugestão do que a gente percebeu que conseguiria juntar bem a arte com a história. Que era para que os alunos, da mesma maneira que todas essas vanguardas e artistas que a Mônica falou, conseguissem, assim, expressar o que eles sentem ao redor deles, no meio que eles vivem, sabe? Porque nada mais é do que foi feito no século XX. Os artistas, eles se viam e a gente se vê com vários pensamentos, questionamentos, e a gente tem medo, a gente fica feliz. Então é pra eles assim, claro que não é tipo assim, ai, pega isso aqui e desenha o que tu quiser. Mas é conversar assim, o que eles percebem do social, o que eles entendem de política, como que eles se percebem no mundo e como que eles transfigurariam isso numa obra de arte.